Olá, alunos do curso Técnico Petróleo e Gás, na nossa disciplina de Física 5. Nós vamos fazer essa disciplina de forma remota, então aqui seguem alguns vídeos para vocês. Vocês já tiveram uma primeira parte dessa parte de eletricidade, desse conteúdo de eletricidade, onde foi falado para vocês sobre leis de Coulomb. A partir daqui nós vamos continuar com os capítulos 18, 19 e 20, e aqui eu estou dando início à primeira sequência de vídeos referentes ao capítulo 18 e 19 simultaneamente. Então, nós vamos falar aqui no conteúdo dessa nossa primeira parte, dos capítulos 18 e 19, nós vamos iniciar relembrando um pouquinho sobre a lei de Coulomb. Em seguida, nós vamos apresentar duas novas grandezas, que é o campo elétrico e o potencial elétrico. Tá? Isso vai fazer parte desse vídeo aqui. Os próximos vídeos vão falar sobre linhas de força, campo uniforme, em seguida cargas pontuais e esferas, campo eletrizado, superfícies equipotenciais. Ou seja, a partir daqui eu vou mostrar para vocês o que acontece, qual a configuração, o que eu vou observar em relação a campo elétrico e potencial elétrico. Ok? Bom, primeira coisa, lembrando, lei de Coulomb, que vocês já estudaram, onde o que foi definido, o que nós temos a respeito dessa lei. É uma lei que tenta sistematizar uma observação que nós fazemos no nosso dia a dia, quando eu tenho, por exemplo, o caso aqui de uma bexiga eletrizada, que ela se aproxima de pequenos pedacinhos de papel, esses pedacinhos de papel são atraídos, ou seja, há uma força que puxa esses papeizinhos e eles grudam. Vocês já viram isso? Vocês viram na sacolinha de supermercado, quando vocês tiram um monte, muitas vezes ela gruda no seu braço, gruda na sua roupa. A novidade que foi apresentada para vocês que essa força que puxa esses papeizinhos ou a sacolinha é uma força de origem elétrica. E que essa força, através de diversos experimentos, essa força elétrica, ela é definida como o valor da carga Q1 vezes o valor da carga Q2 dividido pelo raio, ou seja, pela distância entre elas ao quadrado. Por isso eu tenho esse gráfico aqui com essa cara. O gráfico da força em função da distância vai ter um decaimento aqui exponencial, né? Por causa desse expoente aqui, ok? Bom, além disso, vocês viram que essa força depende dessa constante. Essa constante é a constante eletrostática, que depende do meio em que as partículas estão. Para o caso do vácuo, o valor vai ser 9 vezes 10 na nona, o que? Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Cada lugar tem um valor diferente, cada meio em que as partículas estão tem um valor diferente, ok? Bom, beleza, vocês tiveram isso, fizeram essa abordagem, mas muitos de vocês não fizeram a seguinte pergunta, eu espero que alguns tenham feito a si mesmo, ou aos seus colegas, ou ao professor, o professor, a professora que deu aula para vocês. Se as partículas não se tocam, as duas partículas não estão, elas vão se tocar depois aqui, depois que elas se tocam, mas antes não há contato entre elas. Por que uma afeta a outra? O que está acontecendo que uma partícula interfere na outra, que a bexiga interfere nos papeizinhos, que essas duas partículas aqui que estão eletrizadas, a positiva interfere na negativa e vice-versa. Nós sabemos, né? Terceira lei de Newton. Bom, a ideia aqui é a seguinte, vamos tentar fazer a seguinte análise. Imagine uma esfera, vou colocar aqui uma partícula pontual, vamos imaginar assim, ou uma esfera eletrizada, vamos colocar essa aqui inicialmente com uma carga positiva Q, ok? Bom, quando eu coloco próximo a essa esfera uma carga que eu chamo de carga teste, chamando a atenção de vocês, por padrão, carga teste tem carga positiva. E o que define uma carga teste? Que o valor da carga, o módulo do valor da carga teste, né, o valor da carga teste, sempre vai ser muito menor do que o valor da carga que eu estou analisando, ok? Ela não vai interferir na carga que eu estou analisando. Ela vai sentir alguma coisa, mas não vai mudar a configuração de uma grandeza que nós já vamos falar aqui, tá? Então essa é a característica da minha carga teste. Então eu coloquei a minha carga teste aqui próximo. O que eu observo quando eu coloco essa carga teste próximo à minha carga que eu quero analisar? Vai surgir uma força entre elas.
Se a minha carga que eu estou analisando for positiva, como é o caso, essa força vai ser de repulsão. Bom, nós sabemos que, pela terceira lei de Newton, se a carga grande, a minha carga analisada, vai aplicar uma força de repulsão F sobre minha carga teste também vai aplicar a mesma força de mesmo valor, só que em sentido contrário da minha carga, sobre a minha carga analisada. Ok? Então notem o seguinte, no momento em que eu coloco essa carga vermelha aqui, já chega a informação para a minha carga azul, dizendo, olha, tem uma carga vermelha aqui. A minha carga vermelha já sente nesse momento, tem uma carga azul lá. Então o que acontece sobre ela? Ela é imediatamente repelido, e aqui a mesma coisa, imediatamente repelido. Obviamente, se aqui fosse uma carga positiva, negativa, desculpe, haveria atração entre eles. Mas o fato nessa história é que, classicamente falando, e nós estamos falando em física clássica, não estamos falando em quântica e nem relatividade, classicamente falando, essa interação é instantânea. Alguém avisa instantaneamente para ambas as cargas. Existe alguém aqui no local. Quem faz isso? Quem faz isso é o que nós chamamos de campo elétrico. Como assim? Não entendi. O que acontece é o seguinte, é que em torno dessa carga Q, mesmo que não exista a carga teste ali, só a carga Q estando ali, a minha carga analisada estando ali, já vai surgir em torno dela uma região de influência dela. Essa região de influência dela é o que nós chamamos de campo elétrico, ok? E esse campo elétrico, ele existe independentemente da existência da carga elétrica Qzinha, da carga de prova. E aqui eu volto para aquela nossa definição de carga de prova. Carga de prova, ela é tão pequena que ela não interfere no campo elétrico da carga analisada. Ela não vai alterar o campo elétrico da carga analisada, a configuração do campo elétrico da carga analisada, por definição, ok? Então nós já sabemos que aqui em volta dessa carga existe, está ali. Assim como nós temos em torno de um corpo com uma massa m, nós temos o que nós chamamos classicamente, só lembrando, né? Nós temos um campo gravitacional. Aqui nós temos um campo de origem elétrica, um campo elétrico. E esse campo elétrico existe em todos os pontos do espaço em torno dessa carga aqui. Professor, até onde que ele existe? Ele existe até o infinito. Ok? Da mesma forma que vocês viram lá em campo gravitacional. Ele vai existir, ele vai decair, depois nós vamos ver como ele vai ser mais fraco, mas ele vai decair até o infinito. Ok? Então, o que nós concluímos? Voltamos lá, né? É um ciclo de pensamento aqui, que essa força elétrica, aquela força elétrica que nós vimos lá, sobre a carga de prova, ela é devida à ação do campo elétrico. Então, quem avisou para aquela carga teste, quando ela chegou naquele local? Quem avisou para ela, olha, existe já um dono do espaço aqui, ó. Já existe alguém que está aplicando a que está aqui, quem avisou para ela foi o campo elétrico. E a mesma coisa, quando ela chegou aqui, o campo elétrico sentiu ela e avisou essa carga aqui, olha, tem uma carga aqui que ela está te empurrando, ela vai estar tentando te expulsar. Então aplica uma força de repulsão. Ou então essa carga, ó, ela está te puxando, então vai aplicar uma força de atração. Então essa força elétrica, ela é originária, ela existe devido à ação do campo elétrico ali na região. Ok? Bom, e agora, claro, vocês querem saber, gostei, entendi o conceito, mas eu quero aprofundar. Eu quero saber como que se calcula isso, como que se define isso. Então, matematicamente falando, a definição do campo elétrico, olhem aqui, ó, nós chamamos campo elétrico, ou representamos campo elétrico pela letra E. A definição vai ser o quê? A força aplicada, a força que surge,
dividido pela carga, o valor da carga pontual Qzinho. Pelo valor da carga pontual Qzinho. Então o campo elétrico, eu não tenho como medi-lo se não for pela existência da interação entre uma carga Q, a minha carga analisada, e a minha carga Qzinho. Então, para saber o quanto é o valor do campo elétrico em torno dessa carga analisada, eu preciso colocar uma carga de prova ali em volta. Então, a minha carga Qzinho, ok? E eu vou saber, e eu sei que o campo elétrico vai ser a divisão da força pelo valor da minha carga de prova. Bom, e aí nós vamos, olhando para essa nossa expressãozinha aqui, nós concluímos algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, campo elétrico é uma grandeza vetorial. Olha lá, ó, eu tenho um vetor dividido por um escalar. Se é um vetor dividido por um escalar, o resultado vai ser um vetor. Então é uma grandeza vetorial, é um vetor. Segunda questão, esse vetor campo elétrico vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força F aplicada. Por quê? Porque a carga de prova é sempre positiva. Definição da carga de prova que nós vimos anteriormente. Então ele vai ter sempre o mesmo direção e sentido de F. O que significa isso? Se a carga aqui, ó, essa carga analisada for positiva, o vetor sai da carga. Se a carga for negativa, minha carga analisada for negativa, o vetor entra na carga. Como assim? Eu não entendi isso, professor. Dessa forma. O que acontece aqui, pessoal? Nós temos representação de duas cargas, tá? Cargas analisadas, não são cargas de prova, são cargas analisadas. Então, uma delas é positiva e outra é negativa. Eu vou ter aqui em qualquer região do espaço, quero analisar qual é o campo elétrico nessa região, eu vou medir, vou colocar uma carga de prova, vou medir a força entre essa carga de prova e a carga analisada, o valor da força eu vou dividir pelo valor da carga e eu vou ter um módulo. E o que eu vou observar é que o campo elétrico vai apontar saindo da minha carga analisada. Mesma coisa aqui, quero medir aqui, nesse ponto. O que eu faço? Coloco uma carga de prova aqui, meço a força de interação entre as duas, divido o valor dessa força pelo valor da carga de prova, eu vou concluir que ele tem um módulo e a direção e o sentido vão ser dados entrando na minha carga analisada, ok? É isso que quer dizer essa relaçãozinha que eu coloquei aqui. Bom, entendemos então o que é campo elétrico. É uma região de influência da carga analisada. Mas muito similar, a ideia é muito similar ao campo gravitacional, ok? Vamos então agora para a próxima definição, que é a definição de potencial elétrico. Para entender o potencial elétrico, nós temos que pensar da seguinte forma aqui. Imagine fazer a seguinte análise. Imagine que eu tenho aquela minha carga lá, essa carga aqui que eu falei, né? Vamos analisar ela e vamos colocar perto dela a minha carga de prova. Tá? Então, imagine o seguinte, que eu tenho aquela minha carga grande, analisada, positiva, e eu coloco a minha carga de prova no ponto A. Coloco essa carga de prova no ponto A. Bom, vocês sabem muito bem que quando eu coloco no ponto A, a minha carga analisada é positiva, a carga de prova é positiva, vai surgir uma força de repulsão. Se eu estiver no espaço, se eu estiver num local onde não haja mais força nenhuma agindo sobre a minha carga Q, o que vai acontecer? Ela vai começar a se deslocar e vai chegar, vamos imaginar, até B. Obviamente ela vai continuar, mas eu quero aqui falar só de A até B. Então eu largo ela em A, ela vai ser puxada, ela vai começar a acelerar, lembra, segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, ela vai começar a acelerar e vai sair de A até B. Bom, se isso acontece, eu posso intuir, eu posso lembrar um pouco lá da minha mecânica, que esse campo elétrico que está aqui em volta, só lembrando, ele sai, né, da minha carga. Esse campo elétrico que está aqui em volta, ele está realizando um trabalho sobre a carga aqui. Sim, né? Se eu tenho força e tenho deslocamento, eu vou ter um trabalho. Quem que está aplicando a força vai ser o campo elétrico.
Sobre quem? Sobre a carga Q, correto? Então é o trabalho sobre a carga Q. E vocês lembram muito bem que trabalho igual a variação da energia cinética dela, né? Então, variou a energia cinética, aumentou a velocidade, nesse caso, eu vou ter um trabalho realizado, ok? E aqui vem a definição da grandeza potencial elétrico. Nós costumamos dizer o seguinte, que o potencial no ponto A, e quando ele está no ponto A, ele tem um potencial ali, tá? Um potencial elétrico. Menos o potencial no ponto B, quando chegou aqui no ponto B, ele tem um potencial elétrico também. Pode ser diferente. Esse potencial elétrico, ele é definido como sendo o trabalho de A até B, o trabalho exercido pelo campo elétrico sobre a carga Q, quando ela sai de A até B, dividido pelo valor da carga de prova, por Qzinho. Ok? Como que nós chamamos isso aqui também? Nós costumamos representar VAB igual trabalho AB sobre Q. Ok. Bom, essa aqui é uma definição e daqui a pouco a gente vai entender algumas implicações sobre isso. Mas antes, eu gostaria de discutir com vocês uma questão muito importante. Primeiro, qual é a unidade dessa grandeza potencial elétrico? Em primeiro lugar, a unidade dessa aqui, se eu for olhar, ó, joule por coulomb. Então, 1 joule por coulomb. Só que existe um nome próprio para ela. 1 joule por coulomb é igual a 1 volt, que nós representamos com um V maiúsculo. Ok? Então, a unidade para potencial elétrico é o volt. E vocês já ouviram falar em volt. Na casa de vocês, vocês vão ligar um aparelho na tomada, vocês perguntam quantos volts? 110, que já vou adiantando, está errado, não é 110, é 127 na casa de vocês. 127 ou 220 volts. Vocês pegam uma bateria, vocês vão olhar, tem 1,5 volts. Vocês pegam uma pilha, né, 1,5, uma bateria, 12 volts, 9 volts. Então essa grandeza vai nos acompanhar pro resto da nossa disciplina. Enquanto nós estivermos falando em eletricidade, nós vamos falar em volts, tá? Nós vamos voltar para frente várias e várias vezes falando em volts. Ela é fundamental. Bom, e o que ela expressa? Nós já vimos que ela parece algo confuso aqui, né, professor? Você está me falando que volts tem a ver com VAB, né? O que é esse VAB? A diferença de potencial entre VA, o ponto A, e o ponto B, correto? Então, essa grandeza nós chamamos muitas vezes de diferença de potencial, ou vocês vão ouvir falar também em voltagem, ou algumas vezes vocês vão ouvir falar também em tensão elétrica. Então prestem atenção que isso pode aparecer em diversos exercícios. Diferença de potencial, voltagem ou tensão elétrica. Uma última questão que eu gostaria de abordar nessa tela é que também, além disso, é possível, vocês vão poder ouvir algumas vezes em potencial do ponto A. Quando eu estou falando do jeito que eu estou falando, VAB, eu estou tomando um como referência do outro, o ponto B como referência do ponto A. Aliás, desculpa, o ponto A como referência do ponto B. O ponto B é o meu referencial. Então eu digo, ó, o A está tantos volts acima ou abaixo do B. Correto? Assim como nós tínhamos lá em potencial gravitacional, muito parecido isso, né? A análise é a mesma. Vocês podem voltar lá, olhar e voltar aqui e falar, ah, beleza, a única diferença é que massa não tem sinal, né? Positivo ou negativo, é sempre o mesmo comportamento, tem o mesmo sinal. Ok? Então aqui, voltando à questão do referencial, estou dando o referencial ao meu ponto B. A questão é que muitas vezes vocês vão falar só no potencial do ponto A. O que significa? Que eu estarei medindo o potencial do ponto A em relação a um ponto B se ele estivesse no infinito.
Lá no infinito, o potencial no infinito é igual a zero. Por definição, é tomado o potencial como sendo zero lá no infinito. Aí eu digo, o ponto A tem 10 volts em relação ao infinito. Eu já sei que o infinito lá é zero. Ok? Continuando, agora vamos fazer as nossas observações aqui sobre essa grandeza potencial elétrica ou diferença de potencial, né? Ou voltagem ou tensão elétrica. Nós temos aqui, ela é uma grandeza escalar. Como que eu sei isso? Volto para minha análise e vejo, trabalho é um escalar, carga é um escalar, então potencial ou diferença de potencial vai ser uma grandeza escalar. Uma questão muito importante, a força elétrica, vocês devem ter visto lá no capítulo da lei de Coulomb, a força elétrica é uma força conservativa. O que significa isso? Que o trabalho elétrico independe da trajetória. Então não interessa qual seja a trajetória que esse A faz, que a partícula faça para sair de A até B. O trabalho elétrico não vai mudar, vai ser sempre o mesmo. Então significa que a diferença de potencial vai ser sempre a mesma entre aqueles dois pontos, ok? Bom, outra coisa outra conclusão que eu chego lendo essa expressão aqui, eu vou até repetir ela aqui, VAB igual a TAB sobre Q, é que, na verdade, trabalho, vocês lembram da relação entre trabalho e energia? Quando eu falo em potencial elétrico, eu estou medindo qual é a energia transferida para aquela carga aqui. Quanto que o meu campo elétrico transferiu de energia para aquela carga aqui. Próxima observação, nós já falamos que o potencial pode ser medido em relação ao ponto no infinito. E aí a gente pode concluir algumas coisas bem interessantes também, né? Esse caso aqui, fazendo essa análise, eu tenho uma carga positiva, né? A minha carga analisada é positiva. Se eu colocar uma carga de prova positiva aqui, ou uma outra carga, tá? Um detalhe. Ela vai se deslocar do ponto A para o ponto B, porque ela vai ser repelida. Se ela vai se deslocar do ponto A para o ponto B, o que nós observamos aqui na nossa conta aqui? Que esse potencial VA é maior do que o potencial VB. Então ela vai se deslocar do maior para o menor potencial. Ok? Se essa carga for negativa, ela vai fazer o contrário. Ela vai se deslocar do menor para o maior potencial. Tá? Então, mesmo que eu não veja, eu não sei, tampo aqui e não vejo isso aqui. Eu não sei. Simplesmente ao dizer para você, o potencial em A é maior do que o potencial em B, eu já sei que se eu colocar aqui um próton, colocando um próton aqui, o que vai acontecer? Ele vai sair do maior para o menor. Se eu colocar um elétron, ele vai sair do menor para o maior. Simples assim. Ok? Bom, agora vamos tentar fazer uma comparação entre essas duas grandezas. Eu acho que é esse o objetivo de nós tentarmos juntar tudo, né? Primeiro, o campo elétrico nós já falamos. Ele existe, é uma região de influência da minha carga a ser analisada. Correto? E essa região de influência, ela me dá a possibilidade de medir não só o campo num determinado ponto, existe um campo elétrico naquele ponto, então eu escolho um ponto aqui do meu espaço, eu sei que eu tenho um campo elétrico nesse ponto, mas eu também tenho um potencial elétrico nesse ponto. Correto? E essas duas grandezas são interessantes para que eu possa olhar o comportamento de uma carga que eu coloque aqui. Tá? E como que eu defino essas duas grandezas? O campo vai ser dado por força elétrica dividido por Q. Aqui minúsculo, tá? Aqui ficou errado. Então peço desculpas.
O potencial, ó, a diferença de potencial, esqueci de falar, nós colocamos V aqui. Por que nós vamos V? Em relação ao volts, né? Tá? Então, VAB vai ser VA menos VB. Então, a diferença de potencial vai ser o trabalho para que ele se desloca de A até B, dividido pelo valor da carga que eu coloquei ali, para a minha carga de prova. O campo elétrico é um vetor, o potencial elétrico é um escalar. A unidade do campo elétrico é Newton por Coulomb, e aqui tem um ou que nós vamos conversar sobre esse ou depois aqui, porque tem mais uma outra unidade que nós vamos observar. A unidade para o potencial elétrico é volt, ok? O potencial, o campo elétrico, por ser um vetor, né? Então nós resumimos aqui o comportamento desse vetor, campo elétrico, tá? E a outra curiosidade também, particularidade do potencial elétrico, é que ele pode ser chamado de diferença. Nós analisamos ali, né, a diferença de potencial, não é que o potencial possa ser chamado, né? Mas nós analisamos a diferença de potencial, que também é chamada de voltagem, que também é chamada de tensão elétrica. Ok? Então nós fizemos uma abordagem, uma análise sobre o que é campo elétrico e o que é potencial elétrico. Nos nossos próximos vídeos nós vamos avançar agora tentando entender o que acontece com placa, numa determinada configuração, uma carga pontual, uma esfera condutora e assim por diante. Ok? Muito obrigado e até a próxima.